Amigos da Ideia do Jogo. Ontem, pela terceira vez nos últimos 20 anos, o Vitória perdeu um título para o Bahia no Barradão. 20 anos, 3 vezes. E 2 vezes, e uma vez só com derrota, que foi a de ontem, né? Aliás, também há muitos anos que o Vitória não terminava um campeonato sem ganhar do seu rival, não é? Esse campeonato esteve nas mãos do Vitória o tempo todo. Até aquele Bavi da fase classificatória, que, pasmem os senhores, não valia mais nada, né? A Vitória podia tomar de 4, de 5, de 3, de 2, de 1. A situação da classificação estaria inalterada. O Vitória chegaria em primeiro e teria as vantagens nas fases seguintes, certo? Como de fato aconteceu, né? Só que nesse jogo o Vitória ganhava e sofreu um pênalti. Muita gente ouviu ontem, depois do jogo, dizendo que foi a retirada do time de campo que causou a derrota do Vitória. Não. Ajudou, mas não causou. O que causou tudo foi, apesar da boa intenção, foi as reações intempestivas dos jogadores no campo em função da provocação de Vinícius. Irritou o goleiro, mas é uma pessoa calma, não é agressiva. Puxou ele para dar uma reprimenda dele e o resto foi cenas de violência e pugilato de alguns jogadores do Vitória e depois uma péssima condução do processo jurídico, certo? Que culminou até, para surpresa de quase todo mundo, da retirada de Ramon desse jogo. Essa foi a mais surpreendente, né? Porque alguns fatos daquele jogo violentos eram difíceis de você justificar, não é? Mas com certeza, por exemplo, o artigo que denunciou Vinícius poderia ser contestado pelo jurídico do Vitória e não foi. Portanto, Vitória conduziu mal o processo, certo? Fez o recurso e permitiu que o STJD arranjasse uma punição para Ramon, que nada fez no jogo, a não ser chamado pelo treinador e levar um recado para dentro de campo, né? Ele é um empregado, então ele não tinha razão dele ser punido, ele não foi violento, ele não foi nada, não tinha razão. E ele ontem não jogou a partida decisiva. A partida, eu quero dizer aqui, que o time do Vitória se esforçou sim. Não tem uma decisão como o time não se esforçar. O time lutou e lutou muito. Perdeu o Neilton cedo, não é? E eu não gostei de algumas decisões, algumas escolhas de Wagner Mancini, né? Se nós precisamos ganhar o jogo, não pode ter preocupação com um garoto de 20 anos do Bahia, né? E coloca um volante de marcação duro, certo? Sem nenhum cacuete para posição, sem característica de apoio, que às vezes você tem um volante que tem características de apoio, né? Não me pareceu o caso desse Rodrigo, pelo menos nesse jogo. Ele se plantou na marcação do Marco Antônio, acho que é o nome dele, e o Vitória ficou sem apoio pelas laterais, que o Botelho é muito limitado, né? Sem vigor físico para apoiar intensivamente o ataque, como o Vitória precisava ontem, né? E o Vitória ficou com os desfalques, né? É lógico que esse campeonato foi decidido em 2 Bavis, menos no de ontem. No primeiro, por tudo que eu falei no início dessa fala, desse comentário. E depois no segundo, porque o juiz mudou o resultado do jogo, né? Tem negócio de choro, tem negócio de analisar os fatos como eles são, né? O goleiro do Bahia não era para ter jogado ontem, porque era para ter sido expulso no primeiro jogo. Quer dizer, de repente a onda virou e talvez a direção do Vitória não tenha tomado
algumas decisões, algumas atitudes de bastidores, certo? A direção do Vitória continua isolada, né? Deveria se cercar de pessoas experientes, certo? Que poderiam até ter ajudado ele nessa questão do tribunal, certo? E é bom que se diga, eu não estou falando em meu nome pessoal, certo? Tem outras pessoas que poderiam ter ajudado o presidente e ele preferiu tomar as decisões todas sozinho junto com seu petit comitê, né? Formado pelo seu vice-presidente e pelo seu diretor jurídico, que eu soube que é quem realmente está no dia a dia do clube, o advogado Roberto, certo? Uma pessoa até que eu tenho boa impressão. Então, esse meu comentário aqui é para dizer de que o semestre ainda não está perdido, não é? E nós podemos provar agora que os desfalques realmente fizeram muita falta ao Vitória. Eu acho que fizeram. E agora nós vamos poder provar no Campeonato do Nordeste que sem os desfalques nós seremos muito mais competitivos, podemos ganhar a Copa do Nordeste e salvar o semestre, não é? E é o que a torcida do Vitória vai esperar a partir de hoje, que o Vitória possa realmente abafar essa perda do tricampeonato, né? Um campeonato sem expressão, mas que quando chega na final os grandes acabam se encontrando, como acontece em maioria dos estados, e tudo pode acontecer, né? Perde-se treinador, cai presidente, jogador é mandado embora, porque a rivalidade regional ainda é marcante no nosso país continental, né? Está diminuindo a cada ano, embora esse ano tenha tido um suspiro, né? Os estádios estavam mais cheios em alguns estados, não é? E o campeonato regional vem sendo estrangulado pelo calendário nacional, e tem que ser, porque o campeonato estadual não gera receita para os clubes, né? E ontem o Vitória colocou ingresso, assim como fez no ano passado, a direção do ano passado, aquela malfadada gestão de Ivan Agenor e Paulo Catarino, colocaram o ingresso, eu me lembro, a R$10, eu acho. E esse ano repetiram a dose, né? Eu nunca vi na minha vida, né? Promoção em jogos decisivos. Você tem até que fazer promoção. O torcedor do Vitória está muito afastado do estádio, do campo, precisa atraí-lo. Mas eu acho que com um programa bem estratégico, bem feito, bem elaborado, pela internet, né? Botar aquelas filas monstruosas num calor insuportável. O torcedor, aquele que não vai ao estádio porque não tem condição econômica nenhuma, né? Ele acha o ingresso a R$10, ele quer ver o seu time, né? Só que o futebol ficou muito caro, né? E o torcedor do Vitória e o sócio precisa saber exatamente onde é que ele quer chegar com o Vitória, né? Se o Vitória vai ser uma instituição de caridade, a forma social que ele foi constituído já o atrai para essa direção, né? Afinal de contas, ele é uma associação sem fins lucrativos. Então, de repente, portões abertos, né? Agora, o que não pode é ter um clube pressionado por todos os lados para crescer, certo? Fazendo promoção em jogos decisivos, né? Isso realmente é inadmissível, na minha modesta opinião. Portanto, esse comentário aqui é para dar à diretoria do Vitória, certo? Alguns caminhos, né? Que ela possa refletir. Não estamos aqui querendo fazer caça às bruxas, mas o Vitória precisa encontrar um caminho de crescimento. Perder um título, tudo bem,
Acontece para gente que tem ganho tanto nos últimos anos a nível estadual, perdeu. O que doeu é porque perdemos um título que estava na mão, né? E nós construímos a derrota, né? A partir das ações tomadas naquele primeiro Bavi, né? Do Campeonato Baiano. Certo? E a partir daí se desenrolou toda uma série de circunstâncias que levaram o Vitória ontem a entrar em campo sem 5 ou 6 titulares, né? E realmente faz muita falta. Se o elenco já é contestado por alguns ou por muitos, sem jogadores como Iago, Ranier e outros, Brian, Denilson, jogadores experientes que deixaram de jogar na partida de ontem, Canu, Ramon, muita gente, né? Aí realmente ficou mais fácil para o Bahia conseguir o resultado, e conseguiu as duras penas, viu? Não fez nada de excepcional e conseguiu o gol num furo do lateral direito e no má posicionamento de Pedro Botelho, porque aquela jogada era para o Zé Rafael estar impedido. Se o Pedro Botelho estivesse na linha dos zagueiros, como ele deve saber, por ser um jogador experiente, e é uma coisa que a gente aprende no futebol, né? Jogadas na entrada da área não tem sobra. É uma máxima do futebol. Jogada na entrada da área, a sobra é do goleiro. A linha de zagueiro tem que estar rígida, fechada. E às vezes os laterais são viajantes e gostam de fazer o que a gente chama de falsa marcação, né? Ele fica atrás para fazer uma possível cobertura, só que ele não tem condição de chegar, porque está muito distante a cobertura dele. Então, ele não faz nenhuma coisa nem outra e acaba criando as condições para o adversário ficar fora da posição de impedimento, em condição de finalizar. O restante foi um rebote do goleiro, de um chute a queima-roupa, que o volante Elton do Bahia completou de cabeça. Pois o Vitória insistiu, o Vitória teve até uma chance antes, no início do jogo, fizemos uma abafa no Bahia. É porque o futebol tem uma coisa chamada tendência, né? Quando as coisas não estão caminhando bem, a bola não entra, né? É uma coisa engraçada, né? O Juninho entrou sozinho e perdeu o gol. Depois, no outro lance, perdemos de novo o gol. Mas foi a única coisa, vamos dizer assim, forte. Tivemos alguns outros lances no segundo tempo. O goleiro do Bahia foi muito bem. É sinal que nós atacamos, né? E o goleiro do Vitória não foi tão assediado como foi o goleiro do Bahia. Mas é aquilo, o time do Bahia tinha a vantagem, fez um gol, e isso tirou a tranquilidade. Depois nós perdemos Neilton, né? E a coisa ficou feia. Mas o fato é esse, é de que o presidente e sua diretoria têm que entender que eles não podem continuar isolados, não é? E precisam buscar apoio para ajudá-los em momentos decisivos, né? Nós estamos tentando fazer uma oposição que possa construir alguma coisa melhor para o Vitória, porque nós estamos, desde a gestão passada, passando situações muito difíceis, né? E o presidente, quando entrou, ele vendeu alguma coisa que não pôde entregar. E eu acho que ele sabia que a situação era difícil, né? Me lembro que na nossa plataforma do candidato, meu querido amigo Manuel Matos, ele falava em gestão de crise, né? E eu me lembro da direção da campanha de Ricardo responder que não havia crise. Claro que há crise. A crise está aí, estampada nas próprias declarações do presidente, que quando chegou no clube não encontrou dinheiro para comprar um copo de água. Então a crise existia, por isso que a nossa plataforma falava em gestão de crise. Que o Vitória não fez nessa gestão a gestão de crise que eu imagino, não é?
E hoje o clube precisa se estruturar para poder passar essa fase, né? E a gente se coloca à disposição da alta direção do Vitória, né? Não fazer uma tempestade numa derrota. O problema maior não é a derrota, foram as circunstâncias que levaram à derrota, né? A sucessão de erros dos atletas, da comissão técnica e da sua direção que ocasionaram a perda do título. Isso é indiscutível, né? Cada um tem sua dose de responsabilidade, mas a instituição ela é reflexo das ações dos seus operadores, né? Então, isso que aconteceu. O Vitória agora tem a chance, está na Copa do Brasil, quarta-feira contra o Inter, e depois a Copa do Nordeste, e eu espero que o Vitória consiga reagir rapidamente, certo? E o futebol profissional é assim, certo? Agora, ter mais cuidado nas contratações, ter mais ousadia, mais atenção, coisa que parece que não aconteceu, né? Parece que foram 11 jogadores contratados e poucos estão dando a resposta. Os jogadores que estão dando a resposta são jogadores que estavam aqui o ano passado, contratado na época de Petkovic, e mais alguns outros jogadores que vem dando resposta. É uma pena a lesão de André Lima, né? No momento que ele vinha entrando em forma física e fazendo muitos gols, muito experiente, numa posição que o Brasil tem enormes carências, né? O que eu não entendi muito é a posição de William Farias. Ontem eu comentava com alguns amigos em grupos de internet sobre a posição de William Farias. Eu sempre entendi que quando o jogador não vai para... Jogador, claro que o ritmo, ele precisa jogar, mas ele já está fisicamente bem, ele já está em condições de jogar. O treinador bota 10 minutos, 15, 20 minutos para dar ele o ritmo, mas ele já está em condição de jogar. Ora, o William já tinha jogado alguns minutos, ou muitos minutos, algumas partidas antes dessa. E ontem ele não foi utilizado, né? Quer dizer, será que ele não tinha realmente condições de jogar a decisão? Fica a dúvida de nós torcedores, né? Um jogador que para o Vitória de hoje tem um nível, envergadura imprescindível pela sua competitividade, né? Pela sua capacidade de destruição de jogadas. Então, ontem ele não foi utilizado e eu fiquei sem entender como ele já vinha sendo utilizado em outros jogos e na hora H ele não estava em condição nem de ajudar, né? Porque não foi utilizado, né? Mas ontem o Vitória realmente pagou pelos seus erros nessa fase final do campeonato e acabou entregando ao nosso adversário, né? Ontem vi também alguns incidentes, né? Presidente do Bahia com a pedra na mão, né? Querendo desmerecer o nosso estádio. Eu já ouvi essa história antes, sabe, Belintani, de colegas seus que lhe antecedeu, que tentaram de alguma forma destruir a viabilidade, a credibilidade do nosso estádio. Eu quero dizer que você, assim como na Copa do Nordeste, está usando o caminho errado, sabe? E que vai denunciar o Ministério Público, e eu acho que não é esse o caminho, né? Esse caminho vai acirrar a rivalidade, né? Eu acho que está errado, sabe? Esse movimento, esse corredor que a torcida do Vitória fez, com apoio até da oposição do clube, que quis construir alguma coisa bacana, que criou ontem o corredor rubro-negro, para o ônibus passar, mas eu acho que não se tomou os cuidados devidos com relação ao ônibus do Bahia, e isso não pode acontecer, porque dá chance de um presidente que gosta de aparecer, né?
de ficar fazendo declarações e incoerente, né? Porque logo depois aparece material provocador e gozador. A gozação é válida, mas a instituição tem que se respeitar, né? Porque senão um dia pode aparecer alguém para fazer isso. Então, o corredor hoje é um problema, é uma coisa bonita, mas pode causar problemas, né? Eu fico aqui pensando, estamos fazendo realmente futebol profissional? Com essas coisas do jogador sair na pista correndo? Eu não sei se isso é futebol profissional, sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Mas não foi isso que foi suficiente para ajudar o nosso clube a ganhar o jogo ontem. Porque o estádio estava lotado de rubro-negros e não foi suficiente, porque o estádio ele só pulsa, ele só dá a resposta quando o time faz sua parte. O time do Vitória ontem lutou, mas foi incompetente ou impotente para conseguir reverter a vantagem que o Bahia conseguiu com a ajuda do juiz na primeira partida decisiva, né? Vitória, o presidente do Vitória tem que entender que essas situações de rivalidade não pode ter amizade, pode ter respeito e deve ter respeito, certo? Mas não deve ter muitas amizades, porque na hora H isso pode pesar, né? O presidente agora precisa definitivamente passar os números da auditoria, que ele está ameaçando divulgar e não divulga, não é? É preciso trazer a público o processo de investigação da gestão de Ivan de Almeida, por que está parado, né? Isso é, com a palavra, o presidente do clube, né? E saber exatamente os números que estão vindo do caixa de 2017 para o caixa de 2018 e que estão comprometendo a administração do clube em 2018. O presidente precisa trazer isso para não ficar só ele com a responsabilidade, certo? Porque não se faz nada sem dinheiro, mas ao mesmo tempo, bota-se ingresso a R$10, o Vitória deve estar rico, não é? São coisas contraditórias que eu fico sem entender. Mas vamos esperar e torcer que com a volta dos jogadores mais importantes, a gente possa ter agora uma boa exibição contra o Inter, avançar na Copa do Brasil, botar dinheiro no caixa, parece que são quase 3 milhões, e ganhar a Copa do Nordeste, né? Que é nossa obrigação agora que perdemos o campeonato estadual. Um abraço para vocês.